Existem vários animes que irão ficar sempre como os melhores animes de todos os tempos, por conta da história incrível, por conta da mensagem que a obra quer passar, e também por conta do desenvolvimento dos personagens. Quando você começa a assistir um anime, você geralmente vai escolher seu personagem favorito baseado em alguma luta foda, em algum sacrifício emocional, ou até mesmo em uma personalidade diferente que te chame a atenção. Esses personagens incríveis que foram desperdiçados nas histórias. Então se ajeitem na cadeira, deixa aquele likezinho e bora pro vídeo. A gente sabe que Naruto é uma obra motivacional que motivou milhares de pessoas por conta do seu protagonista, que nunca desiste por nada. Por mais que ele tivesse motivos para desistir ou passar para o lado sombrio, ele sempre seguiu seu sonho desde criança e nunca desistiu, e no final ele conseguiu realizar o seu sonho. E nessa história toda, Naruto é conhecido por ter vários e vários personagens, então não é de se espantar quando muitos personagens secundários são esquecidos por Kishimoto na história. E um desses é o Rock Lee. O Rock Lee tinha uma história de protagonista. Um menino que seu sonho era virar um ninja, só que ele era muito fraco e não tinha nem o básico para se tornar um ninja. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele treinou pra caramba e virou um. Depois da luta fenomenal de Rock Lee vs Gaara, a gente queria ver mais do Rock Lee, porque essa luta foi incrível, pra muitos ela foi a melhor luta do Naruto clássico. E olha que tem bastante coisa foda no clássico. No arco da missão de recuperar o Sasuke e o Uchiha, o Rock Lee lutou contra o Kimimaro, que era um oponente muito forte. E foi nessa luta que a gente até descobriu o famoso Rock Lee bêbado, e por conta disso fez ele ganhar mais fãs, muito mais carinho e muito mais admiração. Depois desse desenvolvimento de personagem, depois dessas lutas incríveis, o Kishimoto simplesmente não usou ele mais. A história foi seguindo outro caminho, foi vindo novos personagens e o Rock Lee foi cada vez mais esquecido. Ele só foi ganhar um pouquinho mais de relevância no episódio 401 do Naruto Shippuden, que já era o arco final. Então até lá ninguém mais estava ligando pro Rock Lee, porque ele foi desligado da obra totalmente. Com certeza o Rock Lee foi um dos personagens mais bem feitos de todos os animes e simplesmente foi deixado de lado. Gary? Senhor Gary pra você, eu exijo respeito! Pokémon é uma franquia fantástica. Por conta dos seus jogos, filmes, animes, e tornou até um ícone da cultura pop. O anime de Pokémon tem como seu protagonista o Ash, o menino que quer se tornar um mestre Pokémon e viaja pelo mundo atrás de Pokémons. Por conta do sucesso estrondoso, nem sei se essa palavra existe, o anime de Pokémon lança novos episódios até hoje, criando cada vez mais personagens diferentes. Mas o Gary Carvalho, que foi um dos primeiros personagens a aparecer na história, foi um dos mais queridos pelo público. O Gary é o primeiro rival do Ash no anime, e os dois se conhecem desde pequeno por conta que os dois viviam na cidade de Pallet. Gary também é um neto do professor Carvalho e saiu a sua jornada ao mesmo tempo que o Ash. Mas diferente do Ash, o Gary não chegou atrasado no seu primeiro dia e pegou como Pokémon inicial o Squirtle, do qual nunca se separou. O Gary ele era muito diferente dos outros personagens. Ele era um treinador arrogante, tirava sarro do Ash toda hora que os dois se encontravam. Ele tinha até um grupo de líderes de torcida aplaudindo ele nas suas batalhas. Ele não andava e nem ia de bicicleta nas suas viagens com a maioria dos treinadores. Em vez disso, ele ia com seu próprio conversível vermelho com o motorista nele. Cara, o Gary era demais, velho. Ele era muito diferente do Ash, porque o Ash focava em desenvolvimento de um vínculo dos seus Pokémons. Ele não pegava tantos Pokémons, mas ele focava mais no emocional. Já o Gary, ele capturava todo Pokémon que ele via e sempre usava o mais forte. E geralmente protagonistas de animes não chegam a perder tanto. Tem animes que o protagonista não perde nenhuma só vez. Só que aqui o Gary sempre ganha do Ash. Ele sempre tem mais insígnias que o Ash. Ele sempre chega nos lugares primeiro que o Ash porque ele vai de carro. Ele sempre tinha mais Pokémon e ele sempre vencia os confrontos. E no último confronto de Gary vs Ash, o Ash acaba vencendo com seu Charizard versus o Blastoise do Gary. E um tempo depois, do nada, o Gary decide que não quer mais ser um treinador Pokémon e vira um pesquisador Pokémon, como seu avô. E nunca mais apareceu na história. Um personagem tão diferente e incrível como o Gary simplesmente jogado de lado. A última aparição dele foi na temporada Preto e Branco, mas apenas na memória do Ash. Ninguém jamais conseguiu invocá-lo! Exódia, vou obliterar! Yu-Gi-Oh! É outra franquia gigantesca. Pelos seus jogos que marcaram a infância e a adolescência de milhares de pessoas, e principalmente seus animes, que são lançados até os dias de hoje. E hoje em dia já estão na 7ª série animada do mangá original do Kazuki. Yugi, o protagonista, para recuperar uma carta de grande valor emocional para o seu avô, desafia Seto Kaiba,
um acionista majoritário e CEO da sua própria empresa multinacional de jogos, e o melhor duelista do Japão. Como Kaiba é rico, ele tem acesso a informações das cartas mais raras do jogo, então seu deck é muito raro e muito forte. E mesmo Yugi tendo conhecimento muito grande sobre o jogo, ele ainda sofre o duelo inteiro por conta das cartas raras de Seto Kaiba. E na sua última rodada, ele consegue finalmente invocar o Exodia, vencendo o duelo. Exodia, o Proibido, é a carta mais famosa do Yu-Gi-Oh! Sempre foi a sequência de monstros mais cobiçada por qualquer duelista, com um poder infinito. O encontro das 5 cartas vence qualquer batalha automaticamente. Não tem regra, não tem monstro, não tem estratégia. Se ele entra em campo, a partida acaba. No episódio 3 de Yu-Gi-Oh!, o Evil, um duelista bem conhecido, perguntou ao Yugi se ele poderia olhar suas cartas Exodia. Yugi, sem malícia alguma, deixa ele fazer isso. Mas logo na sequência ele pega as cartas Exodia de Yugi e joga elas ao mar. Por mais que Joey, um amigo do Yugi, consiga pular no mar e consiga algumas cartas, a grande maioria das cartas se perdeu no grande mar. Ele fez isso para garantir que o Yugi não possa vencer os duelos do Reino de Duelistas, que é o primeiro arco do anime. Depois desse acontecimento, nunca mais foi visto Exodia na história. Simplesmente a carta mais poderosa dos monstros de duelo foi deixada de lado. Eles só vão citar novamente o Exodia em Yu-Gi-Oh! GX, que é a segunda série animada, mas eventualmente também é deixado de lado na história. Não importa o que aconteça, isso aqui no nosso braço esquerdo é a marca do nosso companheirismo! One Piece é uma história excepcional. Muitas lições e mensagens que a obra possui você pode facilmente levar para a sua vida. Se você ficar sozinho, é mais doloroso do que você se machucar. Tudo que restará de nós são só nossos ossos. A vida é uma grande piada, sem fim e sem sentido. Aqueles que estão no topo determinam o que é certo e errado. E tem muitas e muitas outras filosofias que você pode botar nos dias de hoje e vão fazer sentido. One Piece fala muito sobre essas coisas. No arco de Alabasta, foi introduzido uma personagem chamada Nefertari Bibi, ou Vivi, chama como você quiser. Ela foi uma das principais antagonistas do arco Reverie Mountain, mas acabou viajando com os protagonistas, os Chapéus de Palhas, durante a maior saga de Alabasta inteira. E depois ela revela que era uma espiã e estava conspirando contra a Baroque Works, comandada por um dos Shichibukai, o Crocodile. Durante a saga inteira, a Vivi virou parte da tripulação. Ela conviveu muito tempo com todos, ela gostaria muito de continuar sua jornada junto com o Luffy até ele se tornar o rei dos piratas, só que no final da saga ela foi deixada de lado, ficando no reino de Alabasta. Pois ela é uma princesa, a filha do Nefertari Cobra, o rei. Isso acontece no episódio 129. O anime já está chegando no episódio 1000. E por mais que já passou muito, mas muito tempo, aparentemente a Vivi irá voltar para o Chapéu de Palhas, por conta que o reino Alabasta é muito importante ainda para a obra. No arco da Reverie, mostrou que o governo mundial quer matar, ou já matou, o pai ou a Vivi. No jornal afirmou que alguém morreu, e o reino de Alabasta estava em luto. Então, ou eles estão em luto por conta que o rei morreu, ou a princesa. Então, se ela estiver viva, ela deve fugir e pedir ajuda pro Luffy de novo, até os arcos finais. Então, para quem já esperou mais de 20 anos para ver a Vivi junta de novo com a tripulação, consegue esperar mais um pouquinho. Dragon Ball, sem dúvida, deixou um legado nos animes. Uma história de um menino chamado Son Goku, que é enviado pelo planeta Vegeta para matar todos os humanos. Mas chegando aqui, ele cai de cabeça e esquece a sua missão, e com o tempo ele acaba protegendo a humanidade. A história continua no mangá até hoje em dia, novos filmes já estão sendo feitos para os anos seguintes, e um novo anime está vindo por aí também. Dragon Ball, assim como vários animes, possui muitos personagens, então alguns personagens secundários não acabam tendo um desenvolvimento tão grande assim e acabam deixando de lado. Mas ninguém imaginaria que o Gohan, o filho do Goku, que superou o pai na saga dos androides, enfrentando o Cell naquela luta épica, teria deixado de lado. O Gohan, quando se tornou o Super Saiyajin 2, ele se tornou o personagem mais forte na obra daquele momento. E um detalhe, ele era apenas um adolescente ainda. Então todo mundo ficava louco para ver o futuro do menino. Porque se ele já é forte nesse nível quando criança, imagina quando ele ficar na idade do Goku. Era o que a gente se perguntava. Quando o Gohan cresceu, ele conseguiu sua forma mística, que tem a força superior ao Super Saiyajin 2, e como foi confirmado por Piccolo, ele também é mais forte que o Super Saiyajin 3 do Gotenks. E mesmo tendo esse poder todo, mesmo tendo esse desenvolvimento de personagem, mesmo ele sendo um guerreiro com sangue Saiyajin, ele foi deixado de lado para estudar.
Só que qual que é o problema disso? A Terra é sempre atacada. E ele parou de evoluir, pois ele não luta mais, ele não treina mais. Então quando chega um vilão forte como o Majin Buu e mata o Piccolo, ele não consegue fazer nada. Todos ali na sua volta vão morrer. Ele não consegue proteger ninguém porque ele parou de treinar. Então ele tem que aguentar até o Goku chegar, os principais chegarem e resolver o serviço. Não é errado, o Akira Toriyama quer que o Gohan tenha uma vida através dos estudos. Mas e o universo onde a Terra é atacada toda hora? Ele precisa se defender. Então não faz sentido ele ter esse desenvolvimento incrível desde a saga dos Saiyajins para depois descartar ele. Ele precisava pelo menos continuar treinando e protegendo todo mundo à sua volta. Ele poderia estudar e treinar, não tem problema nenhum. Mas eles resolveram só deixar o Gohan de escanteio. Então, depois da saga Buu, foi mostrado que os protagonistas iriam ficar cada vez mais fortes e o Gohan, com aquele potencial gigantesco, foi deixado de lado. Será que vocês sabem mais algum personagem que tem um potencial muito grande e a obra não trabalhou muito ele? Deixa aqui embaixo, eu tô curioso pra saber. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o likezinho aí pra dar essa força pro nosso canal. E é isso, pessoal, até a próxima!